Glória a Deus, Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 10, o verso 1. Coríntios capítulo 10, verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Agora voltemos lá em Êxodo 17, Êxodo capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo 1. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez, na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? E vamos ler também ali em Números 20. Números capítulo 20. Verso 2. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhe apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai à rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha,
e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim, para me santificartes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Pai, damos graças pela Tua palavra, ela é digna de toda aceitação. E a Tua palavra, Senhor, nos consola. A Tua palavra nos fortalece, nos vivifica. E queremos a Tua bênção nesta manhã, onde estamos aqui diante da mesa do Senhor. Pai Santo, adoramos o Senhor, bendizemos o Teu nome, porque o Senhor nos amou de tal maneira que nos deu o Seu Filho Jesus Cristo para vivermos por meio dele. Agradecemos ao Senhor pelo Seu Filho Jesus Cristo. Pai, bendito seja o nome do Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, aqui nesse primeiro texto aqui de Êxodo, sobre a rocha, há uma contenda, dos filhos de Israel com o Senhor. Eles tentaram ao Senhor. E aqui está escrito assim, o que eles disseram? Está o Senhor no meio de nós ou não? Sonda aí o seu coração agora, nesse momento. Se às vezes você talvez não tenha tido o mesmo pensamento. Está o Senhor no meio de nós ou não? Às vezes nós podemos vir para as reuniões ou mesmo no dia a dia, podemos questionar: está o Senhor comigo ou não? Está o Senhor conosco ou não? E às vezes até alguns dizem, antes de servir a Deus, a minha vida era melhor. Agora, depois que eu comecei a servir a Deus, minha vida piorou. As coisas para mim estão tudo mais difícil. Irmãos, aqui quando Paulo então escreve para nós, nos mostrando dessa rocha, a rocha é Cristo. E essa rocha seguia o povo em todo o tempo, desde que saíram do Egito. Ali no Egito, o que aconteceu no Egito? No Egito o povo foi salvo. Ali nós vemos o cordeiro pascal. Um cordeiro foi imolado, o sangue foi derramado, o sangue foi passado nas portas, nas ombreiras, e o anjo da morte passou por cima, e eles foram salvos. Então saíram do Egito com grandes riquezas. Mas agora, essa caminhada no Egito, então eles tiveram ali a redenção, o sangue foi derramado, eles tiveram sangue, e agora eles têm o mar, eles passam a pé enxuto, como falando do batismo de Moisés. Eles creram ali naquele dia, foram salvos, passaram pelo mar, mas agora uma jornada para a terra que emana leite e mel, a terra de Canaã. E nessa terra, uma terra rica, que o Senhor prometeu para eles. Mas quem entrou nessa terra? Irmãos, Moisés não entrou na terra, por causa dessa atitude dele aqui. Ele não creu no Senhor para santificar o nome do Senhor diante do povo. Ele feriu a rocha 2 vezes, e era para ele apenas falar da rocha. Por que era apenas para falar? Porque a rocha já tinha sido ferida. Então quantas vezes o Senhor Jesus vai ter que morrer? Mas nenhuma.
uma única oferta, um único sacrifício, de uma vez por todas. Então o Senhor Jesus já foi crucificado em nosso favor, o sangue foi derramado em nosso favor, a redenção ela veio para nós. Mas e agora? A nossa jornada nesse deserto até a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, como nós devemos viver nessa jornada? Irmãos, nessa jornada nós temos que crer que o Senhor está conosco. Não devemos agir como eles, na incredulidade. Está ou não o Senhor conosco? Quantas vezes eles tentaram ao Senhor, mas o Senhor espera de cada um de nós, irmãos, que andemos pela fé. É andar pela fé, é crer na palavra do Senhor, é crer no que está escrito, é crer no que Deus diz, é crer nos mandamentos do Senhor. Então o Senhor, Ele está no nosso meio. Embora ali no deserto eles viam a nuvem, eles viam a coluna de fogo, eles viram os milagres, mas mesmo assim está dizendo, está o Senhor no nosso meio? Não. Há uma incredulidade no coração deles, e por isso pereceram. E Moisés, por causa dessa atitude dele, não crer no Senhor, não entrou na terra. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz que há um reino, mas esse reino, para reinar, você precisa ser considerado digno deste reino. Você já pensou sobre isso? Você precisa ser considerado digno para este reino. Nós somos salvos pela graça do Senhor, nós somos salvos, um dom de Deus, um presente de Deus para nós. Mas o reino, irmãos, a palavra do Senhor fala de um reino, e esse reino, olha só o que ele diz: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira, olha só, é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então há uma entrada, irmãos, e precisamos o quê? Confirmar essa vocação e eleição. Procedendo assim, não tropeçareis. Então será suprida amplamente a entrada. Então, irmãos, se Moisés não entrou na terra por causa daquela atitude dele, irmãos, será se nós vamos entrar no reino também, da mesma forma, como se tudo que nós fizermos, Deus não vai considerar? Se por causa da atitude de Moisés, uma atitude que não foi de fé, ele não creu para santificar o nome do Senhor, ele não pôde entrar, e aqueles que foram incrédulos no deserto não entraram na terra. Irmãos, e com relação ao reino, podemos também não entrar no reino. Hoje, o seu viver, o meu viver, tem que ser pela fé. Nós precisamos crer que o Senhor está no nosso meio, que o Senhor está conosco. E a atitude do nosso coração que nós devemos ter é uma atitude de santa reverência e piedade, santa reverência e temor. Nós temos que ter no nosso coração. Quando nos congregamos, o Senhor prometeu: onde estiver 2 ou 3, eu estarei no meio de vocês. Quando estiver reunidos por causa do Senhor, por causa do nome dEle, o Senhor estará no meio. E qual deve ser a nossa atitude? Uma atitude de reverência e santo temor. O Senhor está no nosso meio. O Senhor está conosco. O Senhor tem nos dado livramentos, dia após dia. Mesmo que não mereçamos, mas o Senhor tem nos guardado. Então a mesa do Senhor, irmãos, esse memorial é para você lembrar que o Senhor não vai ter que ser crucificado novamente. O Senhor não vai ter que ser ferido novamente, Ele já foi ferido de uma vez por todas. Uma única oferta, um único sacrifício. E ontem nós ouvimos, nós temos um advogado eterno. É um advogado que vai nos defender em todo o
está lá diante do Pai. Temos um advogado junto ao Pai. Se alguém pecar, tem um advogado. Se pecarmos, temos um advogado. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, irmãos, jamais Deus quer que você peque. Mas se você pecar, você tem um advogado. Lembre-se disso, o Senhor está perto, o Senhor está conosco. Então a mesa do Senhor vai nos falar disso, da obra redentora, de uma única oferta de uma vez por todas. Então todas as vezes que nós reunirmos para partir o pão, tomar do cálice, nós anunciamos a morte do Senhor. Anunciamos a sua morte. E eu gostaria de ler com os irmãos Hebreus 10. Abra aí, por favor. Hebreus capítulo 10. Verso 19. Hebreus 10, 19, então diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Então aquela rocha que foi ferida, saiu abundante água ali daquela rocha. Não só para os homens, mas também para os animais. Aquela água foi derramada, aquela água que foi saciar ali a sede daquele povo. Uma água abundante. E aqui então nós temos o Senhor Jesus, que pelo seu sangue, agora nós temos livre acesso ao trono da graça. Agora nós podemos entrar no Santo dos Santos, por esse novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Quando será esse dia, Dileuza? Sabe? Em breve. Irmãos, ontem eu vendo um videozinho, a ciência está dizendo que falta apenas 90 segundos para o tempo do fim. 90 segundos. Antigamente a gente distribuía um folheto que falava 5 minutos para meia-noite. Hoje falta 90 segundos, segundo a ciência. 5 minutos um tempo atrás, agora estão dizendo 90 segundos para o fim. E como você está? Se falta 90 segundos para o tempo do fim, para meia-noite, né? Como você está? Irmãos, aqui está dizendo, o dia se aproxima. Esse dia aqui, pelo menos na minha Bíblia, com D maiúsculo. O dia do Senhor. Esse dia, né, é chegado, irmãos. Irmãos, nós temos que nos estimularmos uns aos outros. Nós temos que admoestar uns aos outros, cuidar uns dos outros, porque o Senhor é vindo, o Senhor está às portas. Não deixe de congregar, não deixe a congregação, né? Porque nós temos que esperar o nosso Senhor, nós temos que aguardar a manifestação do nosso Senhor. E aqui, a obra de Cristo, nós temos aqui o pão e o cálice. O Senhor nos amou. E quando o Senhor se manifestar, certamente Ele espera que você esteja em pé, não dormindo.
E João diz que Ele nos encontra em pé, para não fugirmos da sua presença envergonhados. É isso que nós precisamos, irmãos, estar em pé na presença do Senhor. Vamos estimular uns aos outros, vamos estimular aqui, como ele diz também, ao amor e às boas obras. Vamos encorajar os irmãos, né, a estar congregando, buscando o Senhor. Porque senão talvez você possa estar dizendo da mesma forma que lá no deserto, está o Senhor no nosso meio? Não. Irmão, cuidado, cuidado. O seu sentimento, o seu coração pode ser enganoso. O seu coração pode te enganar. Você tem que andar pela fé. Creia no que o Senhor fez, na obra que Ele fez. A salvação foi um dom de Deus para nós, é de graça. Nenhum de nós poderíamos ir ao Senhor, nenhum. Mas o Senhor veio a nós, o Senhor nos escolheu. E cada domingo, cada primeiro dia que nós partimos o pão aqui, irmãos, para nós lembrarmos e voltarmos o nosso coração ao Senhor. Lembrarmos do nosso Senhor, não esquecermos do nosso Senhor. Há uma água viva para nós, o Senhor é uma rocha que tem água viva. Aquele que crê em mim jamais terá sede, fome. Quem crê no Senhor jamais vai ter sede, jamais vai ter fome. Então nós devemos andar pela fé, dia após dia. Cada dia, irmãos, que você acordar, pense, eu devo viver pela fé. Hoje, um novo dia, eu tenho que viver pela fé. O Senhor está comigo. E Hebreus 13, ele diz, assim afirmemos com confiança, o Senhor é o meu auxílio. Não temerei, o Senhor é o meu auxílio. Cada dia que você acordar, pense, pronuncia, confesse essa palavra, o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que me poderá fazer o homem. Cada dia, irmãos, cada dia, até a vinda, até a manifestação do Senhor, é pela fé que nós temos que andar. Todos os dias, o meu justo viverá pela fé. Então a mesa do Senhor, este memorial, você vai comer o pão, você vai beber o cálice, lembre-se, uma vez por todas a rocha foi ferida, uma vez só, não duas. Cristo foi crucificado, de uma vez por todas, e a obra foi aceita. A obra de Cristo foi aceita. Por que foi aceita? Como é que nós sabemos que essa obra foi aceita? Não é, Romênio? Você sabe que a obra de Cristo, a morte dele foi aceita. Como que nós sabemos, irmãos? Porque ele ressuscitou. Irmãos, a ressurreição é a prova de que fomos justificados. A ressurreição é a prova de que essa obra foi aceita. Nós precisamos crer que Ele vive, o Senhor vive, o Senhor reina, o Senhor governa, Ele está sentado no trono, Ele está à destra do Todo-Poderoso e vive para interceder por nós. Considera isso, irmãos, essa obra de Cristo. Não despreze, Ele está perto, Ele te vê, o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós precisamos acalmar nossa alma. O Senhor está no trono, Ele governa, Ele reina, e reina com justiça, embora os nossos olhos não vejam. Às vezes nós achamos que Deus está longe, que Ele não está fazendo nada, mas Ele está no trono, Ele está no controle de tudo. Ele é justo, é aquele cavaleiro, né, Edgar? É um cavaleiro fiel e verdadeiro, que julga com justiça. Ele vai julgar tudo. Então hoje estamos aqui para lembrar do nosso Senhor. Ele ressuscitou. E por isso partimos o pão, porque aguardamos a sua manifestação até que Ele venha. Nós estamos partindo o pão, por quê? Porque Ele ressuscitou, Ele vive, Ele reina, Ele está no trono. Por isso nós podemos aqui participar, irmãos. Glória a Deus por isso. A obra foi realizada, perfeita. A obra de Cristo, perfeita.
Não tem outra obra, não tem outra salvação, não tem outro nome senão Jesus. Esse nome, Jesus, Ele é a nossa salvação. Então Ele está no nosso meio, irmãos. Não duvide, não tente ao Senhor. Ele está com você, no seu dia a dia, no dormir, no levantar, no sentar, onde você for, no seu trabalho, Ele está com você. Pense nisso, creia, confie. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, que bênção, o Senhor está conosco. Vou contar um sonho, é só um sonho, tá, irmãos? Só um sonho. Quem tem sonho, conte como um sonho. É um sonho. Eu sonhei com meu pai. Eu estava chegando na casa dele, ele abriu o portão para mim, e eu abracei ele e disse: pai, que saudade. Que bom que o senhor está aqui. Mas ele falou assim: você sabe, mas olha, eu estou aqui, mas eu não vou ficar aqui, porque eu quero ficar ao lado do trono. Isso que ele falou para mim. Eu não quero ficar aqui, eu quero ficar ao lado do trono. Olha, é um sonho. Mas, irmãos, é esse sentimento que nós temos que ter, de estar ao trono, ao lado do trono, junto com o Pai, junto com o Senhor. Mesmo em vida aqui, irmãos, nós podemos estar junto do trono. Por isso que ele diz aqui: tendo intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Tendo intrepidez para entrar. Irmãos, que bênção. Ele está conosco todos os dias. Todos os dias. Você pode beber de Cristo, alimentar de Cristo todos os dias, até aquele dia que Ele se manifestar. Até o reino, quando nós encontrarmos no reino. Irmãos, não jogue fora a sua primogenitura. Não jogue fora o seu direito de reinar com Cristo. Não despreze a sua primogenitura, para que você venha reinar com Ele. Não jogue fora, não despreze. Não venda o seu direito de primogenitura. Reine com Cristo em vida. Reine em vida. Não espera lá chegar naquele dia, não, em vida. Porque o Senhor está conosco. Ele está no nosso meio, Ele está conosco. Então, façamos o que a palavra também nos exorta: consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos a congregação, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, irmãos, todas as vezes que entrar nessa porta, entre pela fé e abra o seu coração em adoração, em louvor, em celebração ao Senhor. Não consulte os seus sentimentos. Olhe para a obra de Cristo, para o que Ele fez. Pela fé, adore ao Senhor, louve ao Senhor, sirva ao Senhor, ore ao Senhor, leia a palavra do Senhor. Faça isso, sirva o Deus vivo e verdadeiro. Então nós podemos dar graças pelo pão e pelo cálice. Pai, agradecemos ao Senhor, porque o Senhor nos amou, Senhor, e o Senhor provou esse amor por nós. Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é bom, e o Senhor tem mostrado, dia após dia, a bondade do Senhor. Cada dia, Senhor, o Senhor tem se manifestado, Sua graça tem nos alcançado, Sua misericórdia tem se manifestado, e damos graças pelo pão e pelo cálice. Damos graças por essa obra redentora, uma única oferta, de uma vez por todas. Oh, louvado seja o Teu nome. Podemos chegar junto ao trono da graça com ousadia, com intrepidez, por causa do sangue de Jesus. Louvado seja o Teu nome. Agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.